No meio do caos e a brutalidade da Segunda Guerra Mundial, existe uma história pouco conhecida que desafia as expectativas e nos faz questionar o curso da história. Como seria possível, em um continente mergulhado no terror nazista, quase todos os judeus de um pequeno país tenha conseguido sobreviver ao Holocausto? A resposta para essa pergunta vai contra tudo que você imagina sobre a ocupação nazista, a rendição de um país e a proteção de seus cidadãos. Não se trata apenas de sorte ou destino, mas de decisões estratégicas, coragem coletiva e uma rede de solidariedade que poucas pessoas acreditavam ser possível. Poucas vezes na história da Segunda Guerra Mundial a gente encontra exemplo tão notável de sobrevivência em massa como o dos judeus da Dinamarca. Um momento onde quase todas as nações ocupadas pela Alemanha nazista estavam enfrentando a brutalidade de uma política de extermínio sem precedente. No entanto, na pequena Dinamarca, mais de 95%, cerca de 8.000 judeus, conseguiram escapar dessa terrível realidade. Isso não aconteceu por acaso, mas devido a uma combinação única de fatores que incluíam a rápida mobilização da população dinamarquesa e a postura diferenciada de seu governo. Um exemplo claro é a atitude das famílias dinamarquesas que muitas vezes esconderam judeus em suas casas ou ajudaram em suas fugas para a Suécia. Essa proteção humanitária é uma lição que ecoa até os dias de hoje, lembrando-nos da importância de agir em favor dos mais vulneráveis em tempos de crise. A Dinamarca, apesar de sua postura pacífica, tomou uma decisão estratégica que poucos teriam coragem de adotar no início da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, quando a Alemanha nazista invadiu o país, o governo dinamarquês optou por uma rendição imediata, evitando, assim, uma destruição massiva e a imposição de políticas brutais que marcaram outros países ocupados. E esse movimento, embora controverso, permitiu que a Dinamarca mantivesse um certo grau de soberania, inclusive preservando suas instituições e a liberdade de sua população judaica por mais tempo. Imagine a pressão de tal escolha: proteger vidas ou resistir heroicamente, sabendo que a resistência poderia resultar em perdas devastadoras. Essa rendição estratégica é uma lição sobre como, às vezes, ceder no momento certo pode salvar o futuro, uma estratégia que muitos líderes contemporâneos poderiam aprender. Na Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca se destacou por sua postura incomum de proteção a seus cidadãos judeus. Sob a liderança do rei Cristiano X, o governo dinamarquês tomou uma posição firme ao se recusar a implementar as políticas antissemitas impostas pela Alemanha nazista. Essa decisão não foi apenas política, mas também profundamente simbólica. Imagine um líder que, em meio à ocupação, ainda se preocupa em manter o tecido social intacto, protegendo cada um de seus cidadãos, independente de sua fé ou origem. O rei Cristiano X até mesmo realizou ações simbólicas, como passeios a cavalo pelas ruas de Copenhague sem escolta, demonstrando que ele compartilhava o destino de seu povo. Essa abordagem não apenas garantiu a sobrevivência de muitos judeus, mas também inspirou uma nação a resistir de forma sutil, porém eficaz. No ano de 1943, com a escalada da repressão nazista, a situação dos judeus dinamarqueses tornou-se ainda mais delicada. Os alemães planejavam perseguir
e capturar todos os judeus da Dinamarca. Mas, em um surpreendente ato de humanidade, um alerta chegou até a comunidade judaica diretamente da embaixada alemã. A data escolhida para essa operação foi o Ano Novo Judaico, o momento de renovação e esperança, mas que poderia ter sido marcado por uma tragédia. Esse importante aviso, dado aos dinamarqueses, deu início a uma série de eventos que permitiram que milhares de judeus escapassem de uma deportação iminente. Essa comunidade de resistência, composta por dinamarqueses de todas as origens, desde pescadores até funcionários públicos, mobilizou-se rapidamente para garantir a segurança de seus compatriotas. A lição aqui é clara: em momento de crise, a ação coordenada e o senso de comunidade podem fazer toda a diferença. Com a aceitação dos judeus dinamarqueses pela Suécia, uma janela de esperança se abriu em meio ao horror da Segunda Guerra Mundial. Essa abertura não foi apenas simbólica, ela representou uma verdadeira rota de escape para milhares de vidas em perigo. Imagine o desespero e, ao mesmo tempo, a coragem daqueles que, em plena escuridão, atravessaram o estreito para chegar na Suécia com pequenos barcos, arriscando tudo para alcançar a sua liberdade. Pescadores dinamarqueses, em um dos seus maiores atos de solidariedade da época, se tornaram os heróis silenciosos dessa operação, transportando clandestinamente judeus para as costas seguras da Suécia. Essa operação bem-sucedida não apenas salvou vidas, mas também se tornou um símbolo de como a colaboração e a empatia podem triunfar sobre as bárbares. No entanto, nem todos os judeus conseguiram escapar, e para aqueles que foram capturados, a realidade era bem diferente. Nessa operação nazista, em torno de 500 judeus dinamarqueses não conseguiram fugir para a Suécia. A captura significava enfrentar a dura realidade dos campos de concentração nazistas. Muitos foram enviados ao gueto de Theresienstadt, onde a ilusão de segurança se desfez rapidamente. Embora os nazistas tentassem enganar a Cruz Vermelha dinamarquesa, apresentando como um assentamento modelo, a verdade era bem mais sombria. Uma boa fachada era feita, bem cuidada, dando uma boa impressão, era feita para os dias de inspeções internacionais. Porém, a terrível realidade enfrentada diariamente pelos prisioneiros era uma outra completamente diferente. As condições de vida eram severas e a fome, a doença e o medo eram constantes e também companheiros. No total, 101 judeus dinamarqueses morreram nesses campos de concentração. Esse episódio serve como um lembrete brutal de como as aparências podem enganar e como a verdade é muitas vezes escondida por trás de cortinas de propaganda e engano. E você, entusiasta, ouvindo essa história, eu quero saber a sua opinião se a decisão do rei da Dinamarca foi sábia ou não em ter que aceitar esses termos impostos pela Alemanha nazista e conseguir ali sobreviver, ou se eles deveriam ter enfrentado eles ou algo assim do tipo. Vale ressaltar, pessoal, que mesmo os dinamarqueses cooperando com a Alemanha não quer dizer que era sem resistência, tá? Havia sim resistência, só que de uma outra maneira, como na entrega de suprimentos, por exemplo, né, que a Alemanha pedia para a Dinamarca, e de tantas outras maneiras. Era uma resistência ali mais tímida, um pouco ali mais reservada.
mas que também ocorreu nesse período de ocupação alemã. Enfim, pessoal, se você se interessou por esse conteúdo, quer ver mais desse aqui no canal, já conto com o seu like e a sua inscrição para você não perder nenhum vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial e tá aí participando com a gente no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no campo de batalha.